livro de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23. Mateus, capítulo 18, versículo de número 23. Mateus, capítulo 18, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 1 euro. É assim, meus irmãos? Devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de ódio, não, de íntima compaixão, prendeu, soltou, e acusou mais, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 32. Então o Senhor chamou-o à sua presença e disse-lhe: Servo bom, malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter ódio do teu companheiro? Ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E alegre e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui nesta palavra, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo a ensinar aos seus discípulos. Se nós voltarmos a página para trás, no capítulo 18, Jesus vai falar sobre as crianças. Já no versículo 15, Jesus vai falar sobre o perdão que deve ser liberado àquele que ofende. Então, neste ensinamento de Jesus aos seus discípulos, Pedro, um dos discípulos mais obstinados, vai fazer uma pergunta para Jesus: Jesus, até quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus Cristo, meus irmãos, já tinha falado sobre o perdão, sobre este assunto, lá no Sermão das Bem-aventuranças. Então Pedro vai dizer: Senhor, até quando nós devemos perdoar? Até 7 vezes, Senhor?
Pedro vai dizer 7 vezes, porque o costume judaico dizia a lei que só 3 vezes se deveria perdoar. Então Pedro já estava sendo generoso e já estava pondo 7 vezes. Mas Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer para Pedro: olha, Pedro, não é só 7 vezes que tu tens que perdoar, é 70 vezes 7. E este número, meus irmãos, nós podemos fazer a conta e querer só perdoar aquele valor, mas não era isso que Jesus estava a dizer. Jesus estava a fazer uma hipérbole com o número 70 vezes 7, para dizer que o perdão, a misericórdia, tem que ser feito todo dia, a toda hora, a todo minuto, até Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus vai falar uma parábola, meus irmãos, pois o nosso mestre sempre vai arranjar as formas mais fáceis de nós entendermos a palavra. Então Jesus vai falar sobre a parábola do credor incompassivo, e vai dizer o que, meus irmãos? Vai dizer que um certo reino dos céus pode comparar-se a um rei que quis fazer contas com os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Um rei que quer fazer contas com os seus servos. Já aqui no versículo 23, eu percebo, meus irmãos, que o nosso Senhor é um Rei todo-poderoso, que tem toda a autoridade, e que Ele mais tarde ou mais cedo vai fazer contas com os seus servos. Se ainda não fez, vai chegar a hora em que Ele vai prestar contas com os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vejo aqui uma igreja que não tem medo de prestar contas, pois está caminhando nos caminhos da obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta palavra que o Senhor vai fazer contas, para nós crentes verdadeiros, é para dar glória a Deus e aleluia, e louvar o nome do Senhor. Então fazer contas não assusta o crente fiel. Então Jesus vai continuar a parábola e vai dizer que este rei vai fazer contas, e vai ver um servo dele que vai dever 10.000 talentos. Meus irmãos, para dever 10.000 talentos, meus irmãos, um certo servo tinha que ser algum oficial, algum ministro do governo, que tinha a capacidade de governar para o seu senhor rei. Então este ministro, este sapatra, talvez, a Bíblia não diz, mas creio eu, talvez este ministro tenha governado mal, nós não sabemos. Talvez este ministro tenha desperdiçado o dinheiro que não era dele, nós não sabemos. Talvez este ministro tenha se desleixado, então a dívida veio, nós não sabemos. Mas nós sabemos uma coisa, irmãos, sabemos que este servo devia 10.000 talentos. E 10.000 talentos, meus irmãos, era muita coisa. Para os irmãos terem noção, um talento era mais ou menos 35 quilogramas de ouro ou de prata. Então, meus irmãos, não era coisa pequena. 10.000 talentos era muita coisa. 10.000 talentos, meus irmãos, naquele tempo, equivalia a 350.000 quilos de ouro ou de prata. 10.000 talentos, meus irmãos, era muito dinheiro. Só, segundo os historiadores, meus irmãos,
da província da Samaria e da província da Judeia, só os impostos anuais equivalia a 600 talentos. Já os impostos, segundo os historiadores, de toda a Galileia durante um ano equivalia a mais ou menos 200 talentos. Então, meus irmãos, era muito talento. Para aquele homem pagar aquela dívida, meus irmãos, ele teria que trabalhar cerca de 150 anos consecutivos para poder pagar aquela dívida. Então, para pagar aquela dívida, meus irmãos, era praticamente impossível. Louvado seja o nome do Senhor. 10.000 talentos, meus irmãos, equivalia, para os irmãos terem noção, a cerca, segundo os historiadores, a 13 anos dos impostos de toda a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então 10.000 talentos, meus irmãos, era muito dinheiro, era muita coisa. Para pagar aquela dívida seria praticamente impossível pagar aquela dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se o meu irmão e a minha irmã já está a entender aquilo que eu quero falar neste culto de Santa Ceia. Eu não sei se o irmão ou a irmã está a entender, mas eu quero te dizer uma coisa, que a tua dívida do teu pecado é muito grande, meu irmão, é imensurável, é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E ela não é paga, não é possível de ser paga com um talento, nem com 2, nem com 3, nem com 10.000, nem com denários, nem com ouro, nem com prata. Louvado seja o nome do Senhor. Mas houve alguém, meu irmão, minha irmã, que este Rei, este Senhor, eu vou fazer a exegese. Deus Pai olhou para o Filho, olhou para Jesus e disse: é imensurável, não dá para pagar com ouro nem com prata, mas Jesus se levantou, aleluia, e ele disse: eu vou pagar essa dívida. Eu vou aniquilar essa dívida. Eu vou destruir, arrebentar com essa dívida. Então, meus irmãos, a Bíblia diz, versículo 27, que o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Eu vou repetir: o Senhor se moveu de íntima compaixão. Não foi por obrigação que Jesus se entregou por ti. Não foi por obrigação que Jesus quitou a tua dívida. Foi por infinita misericórdia e compaixão que o Senhor quitou a nossa dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele olhou para a humanidade e se encheu de infinita compaixão e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E fez o que, meus irmãos? Soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se moveu de íntima compaixão por nós, não porque nós merecêssemos, não porque nós tivéssemos algo em nós que faria isso, mas por infinita compaixão, por infinita misericórdia, Ele veio à terra, morreu na cruz do Calvário e pagou um preço, não por talentos, não por dracmas, não por nada, mas pelo seu sangue. Ele foi moído por nós, Ele foi estraçalhado por nós, Ele foi moído por nós, Ele derramou aquele sangue todo na cruz por nós, por compaixão. Aleluia! Para quê, meus irmãos? Para quitar a dívida, por infinita misericórdia, e para nos libertar das garras do inimigo, das garras do pecado, das garras da condenação. É por isso que não dava para ser com dracmas, não dava para ser com talentos, não dava para ser com denários. Só o sangue podia cancelar a condenação, a maldição. Louvado seja o nome do Senhor. E até a última gota, Jesus quitou a nossa dívida na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é uma dívida impagável aquela que Jesus fez por nós. É uma dívida imensurável aquilo que Deus pagou por nós, Jesus. É uma dívida incalculável, louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele pagou, e Ele não lança na tua cara que pagou. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos de ser gratos a Deus toda a vida por aquilo que Ele fez na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração, neste culto de Santa Ceia. Meus irmãos, o que é Santa Ceia do Senhor? Santa Ceia do Senhor, meus irmãos, é um memorial, é uma recordação àquilo que Jesus fez na nossa vida. Então hoje, meus irmãos, nós temos que lembrar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E dizer neste culto de Santa Ceia: obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, pois o Senhor perdoou a minha dívida, e o Senhor perdoou o meu pecado, e o Senhor me libertou. Eu não mais estou preso, estou cativo, eu sou liberto, Jesus, graças a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui esta noite podem agradecer a Jesus pela dívida que Ele pagou pela tua vida? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Nós estávamos condenados, meus irmãos, a estar escravos. Era aquilo que a sentença daquele ministro, daquele homem, daquele servo, era ser escravo. Escravo do pecado, escravo da maldade, escravo de Satanás, sem a esperança, sem luz,
sem nada, mas graças a Deus que Jesus quitou a nossa dívida. E hoje estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, para participar do corpo e do sangue de Jesus e dizer graças te dou, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que este servo vai ver a sua dívida sanada, vai ver a sua transgressão esquecida. Mas, meus irmãos, vai surgir um companheiro seu. A Bíblia vai dizer que era um companheiro, um irmão. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele não vai perdoar uma dívida de cerca de 100 dinheiros. 100 dinheiros, meus irmãos, são 100 denários. Para os irmãos terem um pouco noção, um denário, meus irmãos, é aproximadamente a 200 gramas de um talento. Louvado seja o nome do Senhor. Um denário, meus irmãos, é o salário de um dia de trabalho. Então aquele homem devia 100 dias de trabalho, basicamente, para aquele servo. Mas aquele servo que viu a sua dívida quitada, para os irmãos terem um pouco percepção, 10.000 talentos, meus irmãos, convertido, dá cerca de 60 milhões de denários. O que era 100 denários para 60 milhões de denários que aquele rei tinha perdoado? Então eu vejo na Bíblia que aquele servo que tinha a sua dívida quitada de 60 milhões de denários, não vai perdoar ao seu companheiro, ao seu irmão, uma dívida de cerca de 100 denários. É muita ingratidão, é muita falta de compaixão, é muita falta de perdão, é muita falta de misericórdia. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então este servo vai se esquecer. E eu quero traçar já um perfil para este servo ingrato. Este servo ingrato, meus irmãos, é o tipo de pessoa que recebe o perdão, mas não dá o perdão. É o tipo de pessoa que recebe misericórdia, mas não dá misericórdia. É o tipo de pessoa que recebe compaixão, mas quer juízo. Este, meu Deus, é o tipo de pessoa que recebe amor, mas não quer dar amor. É o tipo de pessoa que recebe tudo, mas não quer dar nada. Louvado seja o nome do Senhor. E a pior miséria, meus irmãos, é nós recebermos o favor de Deus, recebermos o perdão de Deus e guardarmos no nosso coração, eu vou falar, mágoas, ressentimentos, ódios, falta de perdão. A Bíblia diz o companheiro. Então eu estou pregando para irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que não libera o perdão, não libera a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E a pior miséria, meus irmãos, que pode haver num servo de Deus, presta atenção no que eu vou dizer, é não reconhecer
o favor imensurável que Deus deu na sua vida, ver o perdão imensurável que Deus na sua vida deu e não perdoar ao irmão, não perdoar ao companheiro, não perdoar a quem ofendeu, a quem o machucou. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não importa o tamanho da ofensa, porque maior foi a dívida que Deus pagou. Então, meus irmãos, não tem desculpa. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vemos na Igreja Universal na face da terra, homens e mulheres, assim como este servo, que servem a Deus, receberam o favor de Deus, receberam o perdão de Deus, mas guardam ressentimentos, ódios contra irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, nós vemos na igreja na face da terra, às vezes, servos e servas com ressentimentos contra irmãos, contra obreiros, contra pastor, contra diáconos, contra a própria família, contra colegas de trabalho, contra patrões, contra situações que aconteceram, e hoje, louvado seja o nome do Senhor, não estão vendo aquilo que Deus fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas neste culto da Santa Ceia, Deus colocou esta palavra no meu coração para te dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos enxergar a grande dívida que Deus pagou na nossa vida, e vamos perdoar aos nossos irmãos, aos nossos companheiros, aqueles que nos rodeiam. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que é que são 100 denários para 60 milhões de denários? Não é nada, meus irmãos. O que é? Mas hoje é a mesma coisa dentro da Igreja Universal. Por causa de uma palavra, por causa talvez de uma atitude, já se esquece dos 10 mil talentos, já se esquece dos 60 milhões de denários, já se esquece da dívida imensurável que Jesus quitou. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje na igreja, meus irmãos, hoje na igreja, na face da terra, muitos crentes estão adormecidos, mas eu vou falar, louvado seja o nome do Senhor. O diabo, meus irmãos, Satanás, procura colocar, presta atenção no que eu vou dizer, contenda, ressentimento. O meu irmão sabe por quê? Porque contenda gera ressentimento, e ressentimento facilmente se converte em não perdão, em perdão não liberado. E sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? É a maior ingratidão, é a maior miséria. E Satanás sabe que se fizer isso, vai roubar, vai aniquilar, vai destruir a comunhão que tu tens com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero pregar, quero entrar na mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. A importância do perdão. Louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no versículo 32, não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, lançou o seu senhor aos atormentadores, até que pagasse toda aquela dívida. Meu Deus! Quando nós, meus irmãos, não liberamos o perdão, a compaixão, a misericórdia, aleluia, nós estamos a fazer o quê, meus irmãos? Nós estamos a cancelar, a aniquilar o pagamento que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Quando nós não liberamos o perdão aos nossos irmãos, àqueles que nos rodeiam, nós estamos cancelando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nós mesmos, individualmente na nossa vida. Estamos cancelando o sangue outrora derramado na cruz do Calvário. Estamos pisando o sangue que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. E eu preciso falar sobre isto aqui neste culto da Santa Ceia. Nós não podemos cear. Primeiro, por quê? Porque vamos cear indignamente se nós não quitarmos as dívidas aos nossos irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos cometendo um pecado e vamos cear indignamente. E vamos, meus irmãos, tomar o corpo e o sangue de Jesus, sem, meus irmãos, receber a graça, o renovo, o poder, a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vejo aqui uma igreja para a honra e glória do Senhor, que está entendendo a mensagem, que está percebendo o recado, está percebendo a palavra, e se tem, vai liberar, e se não tem, vai adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, em Mateus, no capítulo de número 5, versículo 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai conciliar-te primeiro com o teu irmão e volta depois e entrega a tua oferta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Presta atenção agora. Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará a vós as vossas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, para haver um perdão vertical, um derramar da graça vertical, primeiro tem que ocorrer um perdão horizontal. Louvado seja o nome do Senhor.
nós temos que perdoar aos nossos irmãos, agir com misericórdia, agir com compaixão, para que a graça, o perdão do alto venha sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se era esta palavra que o meu irmão ou minha irmã queria ouvir esta noite, mas foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, neste culto da Santa Ceia, porque às vezes, meus irmãos, nós estamos pisando o sangue de Jesus, às vezes nós estamos anulando a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus, a dívida que Jesus pagou, endurecendo o nosso coração. Eu vou falar, endurecendo, guardando ressentimento, guardando angústia. Mas vamos agarrar na mão dos nossos irmãos agora, vamos agarrar na mão, vamos olhar nos olhos dele, e vamos olhar bem no olho dele, e vamos dizer: eu te amo, meu irmão, minha irmã. Vamos participar da Santa Ceia, limpos, agradecendo a Deus pela dívida e não sendo infiéis, não sendo ingratos, não sendo como este servo. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer agora. A Bíblia diz que este servo infiel foi lançado nas mãos dos atormentadores. Tem algumas versões que diz vergumes. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles que cerram o seu coração e não liberam o perdão, meu Deus, os demônios vão se encarregar de fazer a sua obra. Mas eu vejo aqui uma igreja que luta contra os demônios, luta contra Satanás, que diz: Satanás, na minha vida não, eu vou tomar a Santa Ceia fielmente, dignamente, e eu vou pular na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, neste espírito, neste clima, vamos participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, sendo gratos pela dívida ora quitada e liberando o perdão aos nossos irmãos, não importa aquilo que tenha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor.